Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula, sem muita enrolação aqui, já igual o título da aula mesmo. Aqui eu vou estar passando para vocês algumas técnicas de como realizar um low taper, tá? Um low taper, não confunda com um low fade. O low fade, ele é um degradê mais baixo aqui, que tem que zerar também atrás da orelha e essa parte da nuca do cabelo aqui, né? E de forma popular, esse corte é conhecido como corte americano, tá? Se você quiser entender o porquê que ele chama de low taper, toda essa variação, parte técnica, tá? Você volta na aula de parte teórica aí, no módulo antes, e lá eu te explico certinho a separação de cada uma das técnicas e a origem dos nomes dela também. E no módulo, nesse módulo também, eu mostro lá a história do porquê que ele foi chamado de corte americano, tá? Então, de toda forma, o corte, por mais baixo que ele seja, médio ou mais alto, mais raspado, ele vai ser um corte americano, conhecido popularmente hoje, tá? No ano de 2024, claro, porque ele não era o mesmo corte americano alguns anos atrás, tá? Uma característica que vai ficar no corte low fade é o acabamento aqui do cabelo, né? Então, tanto no low fade quanto no low taper, o acabamento aqui ele aparece, tá? E é uma preferência também do nosso cliente aqui hoje, nosso modelo, ele também prefere esse corte, tá? Outro detalhe também é que ele tem o degradê na barba, então não precisa afundar tanto aqui também, e a gente já aproveita a mesma graduação e já trabalha as duas também, tá? Então, ó, a máquina na zero, tá? Zero baixa, eu vou estar realizando aqui então o low taper no cabelo dele, famoso corte americano baixo, tá? Então, ó, marcação aqui mais ou menos um dedo no sentido do acabamento do cabelo aqui, ó. A gente vai pegar um dedo aqui, tá vendo? E vamos fazer essa abertura aqui, tá? Por mais que de início pareça que não vai tirar, que vai tirar o acabamento, mas não vai, tá? Você vai ver que ele é uma gradação bem compacta, beleza? Então, ó, zero baixa, zero alta, e aí eu já vou eliminar aqui a primeira marcação mais complicada, que é a da zero, né? E você vai ver que com essa técnica aqui é muito rápido de se fazer, tá? No dia a dia, é algo que é muito fácil para se fazer em 15 minutos, tá? Então, ó, já venho passando aqui a uma alta, beleza? Uma alta aqui com a alavanca totalmente puxada para baixo. E vou fazer a abertura também no mesmo movimento em C, que eu já passei na técnica do mid fade e na parte teórica também. Movimento em C, veja bem. Tirando aqui também de meio dedo, caminhando para um dedo de altura, tá? É um degradê mais compacto, não vai raspar tanto e vai sobrar parte para a gente fazer o acabamento do cabelo, beleza? Eu posso utilizar um baixo aqui? Pode, mas é um espaço tão curto que já compensa você vir direto com um pente meio, tá? Então, ó, quem vê aqui de forma mais leiga acha que simplesmente está raspado ou tem um buraco no cabelo, mas aqui a gente já criou uma mini graduação. Nós temos zero baixa, zero alta e intermediária entre as alturas, um alta, e agora a gente vai entrar com o pente meio para tirar o restinho de graduação aqui, de marcação que fica, né? E aí agora a gente vem com o nosso pente 2, tá? Pente 2 é a altura mais alta que eu vou estar utilizando aqui, ó. Mesmo movimento em C, começo na ponta da máquina, aperto e utilizo a mesma curva do pente já puxando para fora, tá? É o pente mais alto que eu utilizo para fazer as graduações, tá? Acima disso é tesoura e pente, ou então o clip rover combi com o pente flat top. Pente 2. Mais ou menos um dedo aqui para fazer a limpeza. E aí eu volto para fazer a conexão, pulando o pente 1,5 com o pente 1, descendo da alta para baixo, tá? Esse processo aqui ele já está mais para brilhantar o corte do que realmente realizar, tá? Pode ver, com essa técnica eu consigo executar muito rápido o taper, tá? Praticamente finalizado aqui. Como eu estou fazendo de uma forma que está ficando pronto, de uma forma rápida, pode parecer fácil, tá? Mas é normal um aluno no início, quando ele vai fazer essa graduação, se atrapalhar numa altura, acabar subindo, por mais que a graduação fica legal, ficou boa de um lado, na hora que vai fazer do outro, não consegue executar da mesma forma, ele tem que voltar e acabar perdendo tempo, um corte que era para ser rápido, em 15 minutos,
se torna em 40 em 1 hora e ainda assim não fica bom, tá? Fazendo nessa sequência, você diminui a chance de erro, tá? Pode ver a gradação aqui, ela tá pronta praticamente. A gente só vai limpar aqui, ó, máquina de acabamento, essa parte é bem fácil, e marcar o acabamento do cliente, tá? Só que não é porque eu executei de forma rápida que é fácil, tá? Só prestar bastante atenção nas alturas, vai devagar no início, se é uma técnica que você não conhece, se é algum movimento que você não está acostumado a fazer e se é um cabelo que você nunca cortou, tá? Entende como que funciona. Primeiro, você vai ter 2 lados para fazer a mesma técnica, entende como funciona, e aí do outro lado você se desafia em fazer mais rápido, tá bom? Se você for todo afobado, for fazendo ali sem pensar, pode acabar acontecendo algum erro e aí você tem que voltar para arrumar, e aí você perde tempo tentando consertar algum erro que você cometeu, tá? Então, ó, máquina de acabamento, eu faço uma marcação reta aqui, ó, nessa primeira extremidade do corte, e aqui embaixo eu pego o segmento da barba e faço outra marcação reta aqui também, pode ver. E aí agora eu faço a conexão desses 2 pontos usando a parte inferior da máquina na ponta esquerda, tá? Ó. E aí do lado vai ser a mesma coisa, a diferença é que eu vou inverter o lado e vou estar utilizando a parte inferior direita da máquina, tá? Mas ó, fiz a marcação, pode ver que essa parte está mais escura, mas não é um trabalho para a máquina, como disse para você, ou é Clipper Hover Combi, movimento de pente flat top e a máquina na 0, ou então tesouro, tá? Já vou marcar essa curvinha do acabamento. E vocês podem ver o destaque que dá, o disfarce, como ele estava antes do acabamento e agora. A impressão é de que o disfarce desceu depois do acabamento. E na verdade não. É porque ele faz o destaque e a gradação fica limitada somente à parte da costeleta, tá? Ah, mas esse corte aí você quase não tira na parte da costeleta. Sim, mas é preferência de muitas pessoas. Seu cliente ele pode chegar e pedir para você um americano mais baixo, com o nome técnico, então, de low taper, tá? Ó. Bem rapidinho eu faço a degradê na barba dele aqui, tá? Passa na do seu cliente também, só para não deixar ele sair com essa parte marcada. E agora a gente vai suavizar essa marcação aqui do cabelo dele com a tesoura dentada, tá? Eu utilizo o lado mais largo do meu pente. O lado mais largo do pente, ele vai permitir eu pegar todas as mechas por igual. Pode ver quando eu coloco o lado mais fino do pente, algumas mechas vêm todas juntas, outras acabam ficando para trás. E aí quando você soltar e pentear para baixo aqui o cabelo, vai ficar algumas marcações muito esburacadas, tá? Então, ó, lado mais largo do pente, eu ponho o pente no mesmo movimento da máquina e puxo para fora. Pode ver, ó. Ponho o pente, puxo para fora. O que sobra aqui é o que eu vou suavizar, tá? Não deixe o pente parado. Você vem subindo ele também, fazendo o mesmo movimento, ó. E aí você pode ver que a marcação vem suavizando, tá? Mesmo movimento. Outra coisa, eu já falei sobre isso no módulo atrás, mas vou voltar a repetir agora novamente. Existem coisas que estão no cabelo do seu cliente que não fazem parte da sua alçada, tá? Então, por exemplo, o cliente ele tem uma cicatriz aqui no cabelo, ele pediu o corte, mas o buraco vai aparecer, né? Seu cliente tem o cabelo muito espaçado e para o resultado, para a foto que ele trouxe, não vai ficar tão disfarçado porque o cabelo é mais espaçado, né? Não vai ficar tão disfarçado porque o cabelo é mais espaçado. Ou algo do tipo, alguma limitação que você vai ter por conta do cabelo do seu cliente, tá? Então você vai ter que considerar isso como se não existisse. Ah, eu tô fazendo um degradê aqui, mas o pezinho da frente dele aqui é muito falhado e ele pediu para fazer um low taper de todo jeito. Então você não pode se encarregar da culpa de uma limitação que é natural do cabelo do seu cliente para você. Se tiver um buraco aqui, você faz como se não tivesse esse buraco aqui, mas não precisa ficar esfregando a máquina tentando disfarçar, porque você vai perder tempo com uma coisa que você não consegue controlar, tá? Então você vai fingir como se nada existisse. Daí você vai mostrar para o cliente e vai perguntar se ele quer fazer um risco para poder disfarçar a falha que tem, se ele quer subir mais a parte mais raspada para poder disfarçar a falha, mas não se limite, não perca tempo com algo que não foi que você causou, tá? Agora, se for um problema que você causou, aí você vai ter que procurar a solução sim, porque é reversível, tá? Então, ó,
a graduação tá pronta. Vocês podem ver que é de forma bem rápida que a gente consegue executar ela aqui. E eu foquei em uma parte, agora eu vou para outra, que é a parte da lateral da nuca aqui e o disfarce na nuca do cabelo dele, beleza? Então, ó, continuando a parte do acabamento aqui atrás da orelha, sem subir demais, a gente vem trabalhando para a parte de trás da máquina de acabamento. Abaixa a orelha do cliente, segura ela aqui, tá? Ó, e presta muita atenção nas duas pontas da máquina. Você vai ficar de olho na parte da máquina que está marcando a orelha dele aqui. E você também vai ficar de olho na ponta que está sobrando da máquina, porque dependendo da forma que você fizer, ela pode estar esburacando aqui em cima. E não é o que você quer. Então, ó. Terminou de marcar, você vem e já começa a fazer uma marcaçãozinha mais reta aqui no acabamento dele, tá? Marcação mais reta no acabamento. Se você fizer uma marcação muito reta aqui, ó, no ângulo quase de 90 graus, como esse daqui, por exemplo, você pode deixar o cabelo crescer, mas você vai perceber que não vai ter conexão com a parte da curva da orelha aqui e não vai ficar tão destacado, porque nessa parte não tem muita densidade de fio aqui, pode ver. Se eu tirar demais, aí vai começar a virar um V na nuca do cabelo dele. Então é o meio termo, ó. Você pode ver que a parte, a região que ele tem mais cabelo aqui, ó, foi mais ou menos entrado, ó, um espaço de 1,5 dedo na parte de baixo aqui e 1 dedo na parte de cima, entendeu? Então você precisa fazer um degradê que ele não fique muito entrado, só que também se você tirar só um pouquinho e tirando aos poucos, ficar com medo de fazer essa marcação, não vai ter destaque, tá? Você pode ver, ó, que tava antes, agora já clareou muito, já ficou muito mais nítido de você entender aqui qual que é o estilo que o seu cliente gosta de utilizar, tá? Então, ó, depois que fiz essa marcação, esse lado da nuca, a mesma coisa. Então, ó, sem tirar de menos, pode ver, eu vou tirar de menos aqui, ó, não vai ter destaque. Então, sem tirar de menos, mas também sem afundar demais a máquina, porque senão não vai ter espaço para fazer disfarce e, na verdade, vai virar um V na nuca dele, tá? Então, ó, máquina de acabamento. Na parte traseira aqui, ó, essa marcação aqui já me ajuda a ter mais definição das alturas aqui do cabelo, tá? Do mesmo jeito, aqui atrás tem a preferência da preservação do cabelo, tá? O cliente também prefere um degradê que não seja tão alto assim também. Então, ó, agora já pulando para a parte de trás do acabamento do cliente, pente, máquina sem pente, né? Na zero. A gente vai fazer uma marcação aqui, ó, acima de 1 dedo aqui, ó, da onde já tem uma marcação natural da nuca do cliente, tá? Então, ó, a zero. Procuro utilizar o máximo possível de cada um dos pentes, tá? Veja bem. E aí, pode vir, por exemplo, aqui, ó, antes da gente começar a fazer a graduação, que desse lado existe uma falha no cabelo, né? Você pode ver que essa parte aqui, ó, existe uma falhinha aqui, né? E aqui tinha um risco que já estava no cabelo antes, né? Então, esse risco ele vai sair com a graduação que a gente vai fazer agora. Porém, essa falha, na hora que clarear, ela vai aparecer mais ainda. Ela vai acender mais ainda. Então, você não vai precisar perder tempo com essa falha, tentando desmarcar, tentando disfarçar, sendo que já é algo natural do cabelo do seu cliente, tá? Você não vai conseguir resolver esse problema porque não está dentro da sua alçada, tá? Aí já são outros procedimentos de micropigmentação, de correção, para você conseguir corrigir esse problema, mas com o corte de cabelo não. Então você precisa considerar como se não fosse você, tá? Aí tá um dos segredos de você não perder tempo e conseguir entregar o serviço rápido do seu cliente, é focar no que você consegue controlar, tá? Depois que a gente fez essa marcação, então, na zero baixo, fizemos também a marcação aqui de 1 dedo para zero alto, igual a gente fez na lateral, é intermediário, já vem eliminando bem rapidinho essa marcação. E quando você foca nela, por mais que você perca um tempo na hora de você tirar a marcação da zero, é a mais difícil, é a mais complicada, é a que mais fica acesa. Então você já está eliminando o pior problema de primeira e não vai precisar mais se preocupar com ele depois.
Já elimina o pior problema de primeira, aqui. E aí o que sobra para você depois, então, é a parte mais fácil. Máquina de acabamento, no mesmo movimento em si, ó. A gente vem raspando aqui, tirando os excessos. Mesmo movimento. E aí você pode utilizar a shaver, então, sem atropelar nenhuma das alturas, somente para clarear aqui a parte da nuca. Então vamos lá. Agora, finalizando essa parte do degradê, da conexão da parte média para a parte alta, a gente vai limpar. Como a gente tem uma nuca com a parte mais comprida, mas ele quer preservação, a gente vai limpar 1,5 dedo da parte da nuca aqui, com o pente 2. Assim a gente vai estar resolvendo dois problemas. Primeiro, a gente vai estar resolvendo o problema da marcação. E segundo, a gente vai estar resolvendo o problema do freestyle que já estava antes do cabelo aqui. Vai clarear e ele não vai aparecer mais. E a gente vai conseguir fazer tranquilamente o outro freestyle na nuca aqui. Vai ter espaço para fazer. E vai ficar só ele aqui, sem aparecer a marcação do último freestyle, tá? Pente 2 alto. Só para suavizar um pouco mais essa marcação aqui. Mas ela não vai tirar a marca, tá? Só vai suavizar para facilitar na hora que a gente for trabalhar com o pente e a tesoura, tá? Utilizamos o máximo que deu do pente 2 aqui. Vou pular de novo meu pente 1,5, igual eu fiz na lateral. Movimento em C, coloco a máquina, aperto, puxo para fora, tá? É um movimento um pouquinho mais estendido. Pode ver. E aí eu vou adaptando de acordo com o sentido do cabelo. Veja bem, o cabelo dele aqui cresce para baixo, na esquerda ele faz uma curva saindo para fora e na direita faz a mesma curva no outro sentido contrário também. Se eu passo a máquina reta, ela não vai conseguir pegar todos os fios em um conjunto, então eu preciso passar ela em diagonal. Eu vou estar utilizando da mesma precisão que eu fiz na máquina de acabamento na lateral da nuca aqui, ó. Prestando atenção para a parte de cima da máquina não fazer buraco aqui no corte. E venho clareando a parte que vem para baixo. Faço o mesmo movimento, só que reto. E a parte da lateral faço o mesmo movimento, porém agora com a outra extremidade da máquina. Ó. E por mais que visualmente você não veja os fios saindo, mas você consegue ver a marcação sumindo. Então, ó, baixei toda a alavanca da máquina. Sem atropelar a uma alta que eu já passei para cima, a gente vem trabalhando aqui, ó, movimento C, mais encurtado agora. E aí, se for necessário, você utiliza o pente meio, tá? Nesse caso aqui, se o pente meio entrar, ele vai acabar tirando mais do que o necessário, beleza? E o que nós temos agora de mais peso não é mais a conexão entre a parte baixa nem a média, é a conexão da média com a parte alta aqui e o comprimento do cabelo, tá? Juntamente com essa conexão aqui, a gente vai dar um detalhe na parte da conexão com a orelha, tá? Você pode ver quando você vê de nuca aqui, ó, nessa parte da orelha dele, ela tá com alguns fiozinhos sobrando, né? Isso aqui a gente não pode passar máquina, senão ela tira demais. E nem a tesoura de corte também, porque ela pode acabar criando marcação. E a gente não quer marcação, a gente só quer suavizar. Para suavizar é a tesoura de desbaste que ela vai tirar volume só, tá? A gente vai tirar esse pezinho que tem aqui, ó, para fazer a conexão com a marcação. E tirar um pouco desse pezinho que tem aqui atrás da orelha, tá? Já considerando, na mesma técnica que a gente fez o degradê low fade, que é fazer a conexão da aresta, né? Conexão da lateral do cabelo com uma tesoura de desbaste, porque ela só vai fazer conexão, vai tirar um pouco do volume, mas não vai derrubar a preservação que o cliente gosta aqui, que dá outro formato no rosto dele, beleza? Então, ó, mesma tesoura, o lado mais largo da tesoura, a gente vai fazer uma leve divisãozinha aqui, ó, puxando para baixo a parte que tá marcando mais, que tá mais acesa, tá? Na lateral aqui a mesma coisa. A gente vai colocar o pente, coloca o pente, puxa para fora. Esses fios que passam para fora aqui, ó, uma, sobe o pente, duas, sobe mais o pente, três e vem puxando para fora.
Quando você voltar para cá, já vai estar mais suavizado. Faça o mesmo processo, ó, até suavizar a marcação. Você vem 1, 2, 3, 1, 2, 3. O pente não pode parar, senão ele vai tirar demais o mesmo volume numa região só e vai ficar marcado. E também não pode andar muito rápido, porque senão não dá tempo de você tirar, tá? Ó. Você praticando essa técnica de início, vai ser difícil de executar ela com perfeição e rápido, tá? Mas a prática vai te levar à perfeição e você vai ver que vai ser muito rápido de executar isso daqui no tempo do dia a dia, tá? Como a aula tá gravada, então você consegue voltar, ver, rever quantas vezes você quiser. Nesse outro lado aqui, eu vou colocar em quanto tempo que eu consigo executar, utilizando a técnica, a mesma técnica, como se fosse no dia a dia, e vou gravar sem pausa, tá? Então, ó. Já vou passar para a lateral para poder mostrar essa técnica para vocês. Na parte de trás da orelha, mesma coisa. Puxa para fora, 1, 2, 3. Pode vir com a tesoura direto aqui também, ó, só na parte do pezinho. Aqui agora sobrou para navalha, só que nós vamos entrar com a navalha agora. Só fazer a mesma técnica desse lado no lado de cá para conseguir suavizar a marcação, tá? Então, ó, pode ver, olha só a diferença que fica dessa parte da nuca aqui que a gente tirou o volume, essa parte que a gente não tirou ainda, fica bem mais acesa a marcação. O pente com o lado mais largo, puxa para fora e vem disfarçando. Puxa para fora, ó. Fazendo o mesmo movimento que você estava fazendo com a máquina, você vai fazer com o pente, tá? Ela vai fazer o mesmo trabalho de disfarce no cabelo aqui. Essa parte mais densa que sobrou agora, ó. Pente, puxa para fora. Continua trabalhando com pente sem parar. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. E aí você vem fazendo a conexão. Pode ver. Não matamos os cachos do cabelo. Fizemos a graduação. Ficou mais leve a nuca dele. Não deixamos densidade nessa parte aqui que não é necessária. E tem um espaço suficiente para fazer o freestyle do cabelo aqui, sem que apareça o outro que estava aqui, ó, que já sumiu. Então a gente resolveu todo o problema da nuca aqui, ó. Essas partes, por exemplo, aqui, ó, que são mais avermelhadas, são pontos de pelo encravado e tal. Não tem como a gente se preocupar com isso, porque já é da pele. Não dá para esconder com disfarce ou tirar a marcação de tom de pele diferente, tá? Isso não dá para controlar, é o que eu disse para você. Foque no que você consegue controlar, mas a nuca tá pronta, tá? Vamos marcar aqui o freestyle. Esse freestyle aqui a gente vai estar utilizando o pezinho como a saída dele, tá? O acabamento vai estar vindo reto aqui, ó. O acabamento vai estar vindo reto. Você vai puxar ele fazendo a curva para a lateral e ele vai entrar aqui mais ou menos 2 dedos na parte da nuca, tá? Ó, fazendo uma curva aqui. Essa curva vai trazer mais harmonia ao corte, tá? Alguns freestyles, dependendo do corte, ele não combina, ele fica muito pesado. Essa curva aqui, ó, ela vai estar fazendo a conexão do freestyle com o acabamento do cabelo e vai ficar muito mais harmônico, tá? Alguns freestyles você pode alargar mais o desenho com a navalha, ou você pode ser mais sutil com a navalha e deixar na largura da máquina de acabamento, tá? Pode ver que no cabelo dele a máquina de acabamento conseguiu deixar uma largura razoável até no acabamento dele. Então a gente vai simplesmente acender depois com a navalhete aqui no cabelo, tá? Depois que a gente fez essa marcação aqui no cabelo, a gente puxa essa outra perninha na diagonal, tá? Ah, mas como é que eu vou conseguir achar esse ângulo para fazer dessa forma? Nós temos que considerar que, primeiramente, o nome freestyle chama-se de estilo livre. Então, quanto mais você colocar a sua personalidade, a sua técnica, né?
Por mais que o cliente escolheu aquele desenho, mas existem algumas coisas que vai entrar pelo gosto do barbeiro também, não tem jeito. Você pode escolher o ângulo que você achar mais necessário. Porém, olha só, como que ficou harmônico? Como que eu encontrei esse ângulo aqui para poder voltar, para saber se não ia ficar deitado demais ou aberto demais, né? Ele ficou totalmente contrário do sentido do acabamento. O acabamento está vindo para cá e como se fosse uma quina em V aqui, ó, ela subiu novamente. Então assim, fica muito mais harmônico com o formato da nuca do cabelo dele, tá? Então, finalizando aqui a última perna, vocês podem ver que, de acordo com o que a gente veio marcando, uma falha natural do cabelo já aparece aqui, ó. Então a gente pode aproveitar essa falha para mascarar aqui a última perninha do freestyle, tá? Ó. Foi mais ou menos um dedo aqui, ó, que a gente desceu. Agora a gente vai considerar aqui 3 dedos para finalizar aqui essa parte da curvinha, tá? Ó. Vem marcando. E para fazer essa parte aqui do desenho, eu gosto de utilizar pouco shave e, se for possível, utilizar a água, tá? Na hora que você vai esticar essa parte da pele, talvez que o creme ou o shave ele escorregue seu dedo e aí você acaba alargando demais o desenho, tá? Então a gente vai ser bem sutil aqui com a navalhete, com a navalha. Ó, já tá trocado aqui, a gente puxa para cima, trabalha primeiro em cima da marcação, que é o mais importante, e no final a gente limpa. Terminei de limpar e marquei o acabamento, eu vou pro freestyle. Com a pele bem esticada. Não faço muita pressão para a navalha não descer e não alargar demais o desenho, tá? Mas você pode ver, ó, como que ela tá clareando. É instantâneo, tá? O resultado é instantâneo. Ela vem clareando aqui, ó. E procurando deixar mais arredondadinho também as partes de conexão com o acabamento. Ó. E mais marcado parte da nuca, tá? Como possui marcações mais retas, então eu estou trabalhando com a navalha num corpo mais inteiro. Porém, partes mais delicadas você pode trabalhar igual a gente trabalhou com a máquina de acabamento e com o disfarce, com o pente 1, que são os cantos, tá? Você pode também trabalhar aí, no caso, conhecido tecnicamente como point cut. Então, ó, o cronômetro tá zerado. O vídeo não vai ser pausado, tá? Não vou pausar o vídeo, então vou deixar ele aqui, ó, contínuo. O cronômetro tá rolando. E eu vou fazer o disfarce no cabelo dele aqui, bem rapidinho, já para finalizar, tá? Se você quiser entender realmente as técnicas que eu tô utilizando aqui, só voltar alguns minutos atrás. Só voltar alguns minutinhos atrás. E rever a parte da teoria aplicada, tá? Então, ó. Esse aqui é o tempo que eu levo para fazer no dia a dia. Ainda estou tendo até uma limitação aqui porque os meus pentes estão do outro lado da bancada aqui. Mas você vai ver que é bem rapidinho para fazer o disfarce da lateral do cabelo, tá? Já finalizado com a conexão na tesoura e tudo mais, beleza? Então, ó, já tirei a parte da nuca do cabelo dele aqui. Já posso aproveitar para fazer o acabamento também, tá? A ordem dos fatos não vai interferir no resultado, beleza? Isso é uma regra que você pode utilizar descartando somente a química, tá? A química, em alguns casos, você não pode trocar a ordem, beleza? Mas em relação ao corte de cabelo, com as variações de cores, de altura, se vai cortar em cima ou não, você pode utilizar uma ordem diferente, tá? Pente 2, um dedo e meio,
igual do outro lado, suaviza a marcação, já utilizo ele na alta para criar uma outra suavização aqui também, ó. E aí o trabalho aqui na parte de cima fica para a tesoura, tá? Pente 1, alto. Já vim abaixando ele. E aí sobra para o pente meio finalizar a lateral. Pode ver que depois do disfarce feito, as marcações se localizam muito bem, cada uma na sua altura, e fica muito mais harmônico, agradável de se ver, tá? Agora, tesoura de desbaste, você vai separar somente a parte que você quer fazer a conexão, coloca a tesoura, puxa para fora, toma cuidado com a orelha do seu cliente, 1, 2, 3, novamente, e vai fazendo isso até tirar totalmente as marcações, tá? Ó, só para mostrar para vocês o tempo que eu levo para fazer o disfarce no dia a dia. Já faço a conexão aqui dessa parte da nuca que estava com um pouco de volume. Então, ó, praticamente finalizado. E aí, na hora de fazer a conexão aqui, o cabelo é cacheado, então é com a mão também de forma mais imprecisa, tá? Ó, posso utilizar o lado mais fininho também do pente, trabalhando com a ponta. Aqui eu já tô detalhando, mas você pode ver que a graduação tá feita, tá? Eu tô só, ó, tô investindo mais um tempinho aqui para brilhantar em algo que você tá vendo que já tá pronto, tá bom? Ó, vou pegar o cronômetro, vou parar, pausei, 3 minutos e 41. A graduação do low taper tá realizada, já disfarcei a barba, o acabamento da nuca também foi feito aqui, você viu que eu utilizei a própria máquina de corte para fazer a curva, tá? Só preciso limpar com a navalha aqui agora. Então vamos considerar aqui, ó, que eu perdi um pouco mais de tempo, fiquei brilhantando, e aqui nessa lateral aqui eu gastei 5 minutos. Ainda assim, ó, 5 minutos de um lado, 5 minutos do outro, 5 minutos na parte de trás. Você conseguiu fazer a graduação aí em 15 minutos, tá? 15, 20 minutos é tempo suficiente para você cortar a parte de cima, fazer a conexão na parte da lateral aqui e liberar seu cliente com corte americano, que é muito simples, principalmente esse que é o low taper, onde você não sobe muitas alturas, tá? Se você quiser entender realmente outras técnicas, a graduação agora com o mid taper, o high taper, né? E as outras aulas aí de degradê em V, só você procurar aqui dentro da plataforma que você vai encontrar cada uma das aulas, tá? Se tiver dúvida na teoria, volta um módulo antes que eu expliquei a parte teórica de cada um dos cortes. E se tiver dúvida aqui na técnica a ser utilizada, é só voltar alguns minutos dessa aula que eu passei a técnica aqui de uma forma mais demorada para que você pudesse entender, tá? Muito obrigado, deixa a avaliação de que você gostou dessa aula. Se quiser tirar até uma print, postar no Instagram, marcar, vou estar te repostando uma também, você como aluno da plataforma aqui, tá bom? Valeu, muito obrigado e te espero na próxima aula.